Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje é o dia D de desoneração. O Orengo vai falar sobre a definição desse assunto, porque vários setores estão lá na Câmara participando ou se preparando para um ato para cobrar a análise do veto à desoneração. Conta pra gente, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, bom dia a todos. E é uma pressão enorme, viu, Megali? Por quê? Porque o governo quer empurrar com a barriga, né? E está nessa estratégia de deixar para depois, de avisar, olha, vamos apresentar uma alternativa à desoneração, deixa o veto aí. Agora, obviamente, os setores que mais empregam no país têm uma responsabilidade enorme, que é dar conta de 9 milhões de empregos no país. Então, o que esses setores estão fazendo? Reunidos aqui em Brasília, e cobrando os parlamentares para dizer o seguinte: olha, não dá mais para aguardar. É preciso definir isso, é preciso colocar para votar para a gente prever o ano que vem, para fazer os planejamentos, né? Pega o setor de logística, por exemplo, é um setor que coloca o seguinte: olha, se não prorrogar a desoneração, que deixa o trabalhador mais barato, é um setor que vai demitir 16 mil empregados no Brasil com carteira assinada. E mais do que isso, coloca que não terá como contratar 18 mil pessoas que já estavam nos planejamentos, né? Então, essa é uma matéria que é fundamental, existe desde 2011, foi criada no governo Dilma, é uma política que foi criada justamente para manutenção e criação de postos de trabalho, que na prática faz o seguinte: aquele trabalhador que custava para a empresa 20% de contribuição previdenciária, isso cai para 1 a 4%. Então, na prática, o trabalhador fica muito mais barato para a empresa e serve como uma política de geração, de manutenção de empregos, né? Isso sempre foi prorrogado desde 2011, o Congresso Nacional aprovou uma prorrogação de mais 4 anos, só que chegou no presidente Lula, por muita influência e pressão do Ministério da Fazenda, o presidente acabou vetando, né? Tem lá um argumento técnico colocado pelo Ministério da Fazenda, de que não poderia criar despesas previdenciárias depois da aprovação da reforma da Previdência, sem indicar qual seria lá a contrapartida, né, ou da onde sairia recursos para fazer frente a essa frustração de receita. Só que já tem pareceres jurídicos, e não é de agora, já do antigo governo, que colocam que programas prorrogados, né, que não gerem nova frustração de receita, podem permanecer. O problema é criar um novo programa, mas os programas que já existem, como esse desde 2011, têm pareceres e sustentação jurídica para justamente continuar, para evitar um problema grave aí na economia. Bom, hoje os 17 setores representados aqui em Brasília estarão no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, para se manifestarem, pressionarem parlamentares, e vão conceder uma coletiva de imprensa aqui à 1 da tarde em Brasília, porque amanhã está na pauta do Congresso Nacional, vetos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, e por isso ele que convoca as sessões de Congresso, aquelas que reúnem Câmara e Senado, para analisar os famosos vetos, confirmou no plenário que a matéria vai para votação, assim como outros vetos, né? Tem também veto ainda do marco temporal de terras indígenas. E aquela coisa, os parlamentares precisam decidir, não podem ficar empurrando com a barriga. Então hoje é um dia de pressão aqui na capital federal, é um dia cheio, obviamente, no Congresso Nacional, além de sabatina de Flávio Dino, de Gonê, no Senado, tem movimentação importante aqui também, setores que mais empregam no Brasil, para cobrar a votação e a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. Ah, ia puxar exatamente isso, viu, Orengo? Já já começa, né, a sabatina, expectativa para o início. Tem atraso, a gente sabe como funciona, né, e tal, mas em tese a partir das 9, né? Exatamente, sempre tem aquele atraso já regulamentar, viu, Sheila? Mas é realmente algo diferente. Sabe o que eu estava falando ontem com pessoas que cuidam ali daquela administração interna do Congresso Nacional, e é uma novidade, é uma sabatina conjunta de Dino e Gonê. No fundo, tem uma estratégia aí dos aliados do governo de tentar diluir um pouco eventuais polêmicas, porque Gonê na PGR é alguém que é praticamente consenso aqui, não vai enfrentar dificuldades na indicação à Procuradoria-Geral da República. E já Flávio Dino, que deve ter o nome aí aprovado, sem muita dificuldade, mas é o ministro que já enfrentou, muitas vezes, a oposição e bateu de frente, né? Então eu conversava com algumas pessoas que estão aí no comando do Senado Federal, que diziam o seguinte: olha, o que o ministro precisa nesse momento é, sabe, ter calma, enfrentar aquelas provocações, porque os parlamentares, já conhecendo o perfil do Dino,
vão ficar ali fustigando, né? Jogando isca, tentando tirar ele ali do equilíbrio, né? Para tentar algum tipo de surpresa. Agora, é sempre bom lembrar do histórico do Congresso, né, Sheila? O Congresso sempre aprova indicados ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal. O Senado chancela nomes da Presidência da República. A última rejeição foi no segundo governo da história da República, Floriano Peixoto. Desde então, todos foram aprovados, mas vai ser uma sessão quente aqui no Senado Federal. Sem dúvida. Nosso colunista, cientista político Fernando Schiller não acredita não que a oposição terá força para barrar a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Ele conversou com a gente, disse que o debate será muito focado na área política, muito mais focado na área política do que em qualquer outro questionamento envolvendo saber jurídico, conhecimento técnico do candidato. Vamos ouvir aqui um trechinho. Eu acho que vai ter muita pouca discussão assim, bom, se o ministro é mais garantista, ou ele é um neoconstitucionalista, ou ele aprecia o utilitarismo no jurídico, se ele vai fazer análise econômica do direito, que são, no fundo, as questões que importam, né? Porque quando a gente está escolhendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos escolhendo o ministro por 20 anos, né? O ministro Dino deve ficar lá até os 75 anos, então vamos lá, mas deve passar. Eu faço uma conta aí, 51 votos, 52 votos, 53 votos, que eu acho que deve ser aí o placar favorável ao ministro Dino. Pra gente conferir já já, então, Orengo. Bom trabalho por aí, porque trabalho não falta, né? Não vai não faltar. falta. Agora fazendo 51, 52 votos, seria realmente um contingente maior, um número de votos maior do que André Mendonça, por exemplo, que passou com 47, né? É interessante fazer essas comparações. Só um ponto rápido, Sheila, é o seguinte, apesar de toda essa mobilização da oposição, Dino tem algumas posições que vão ao encontro do que pensa a oposição. Só uma delas, mandato para ministro do Supremo. O ministro Flávio Dino já defendeu, e é algo que a oposição no Senado defende, levanta como bandeira, né? Então tem alguns pontos de convergência aí. Verdade, verdade. Orengo, desculpa, a gente acabou não abordando esse assunto, mas o ex-deputado Deltan Dallagnol gravou um vídeo em que ele sugeriu aos senadores que filmem seus votos. Eu tenho a impressão que o Deltan defendeu uma ilegalidade, porque o voto é secreto numa sabatina. Seria quebra de decoro, viu? Seria quebra de decoro e poderia abrir, inclusive, processo para cassação de parlamentar. Mas vamos combinar, Megali, isso já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, inclusive, em votações no plenário, votações da presidência do Senado. Tem ainda algumas votações que são secretas, são poucas, como essa da indicação do ministro do Supremo, mas é realmente uma irregularidade. O voto secreto existe para proteger o eleitor, né? Não é uma limitação de liberdade ou coisa parecida. Você não permite que a pessoa divulgue o seu voto, fotografe. Isso vale para eleições e vale para votações no Congresso, para proteger mesmo essa pessoa de eventuais achaques, chantagens. Eu lembro em 89, o Orengo vai lembrar, que o Ulisses Guimarães foi lá e votou na cédula de papel, abriu a cédula e saiu mostrando para os fotógrafos. Lembra disso, Orengo? E o pessoal, doutor Ulisses, isso é proibido. O senhor promulgou a Constituição. Não pode. Como também não pode o senador fazer um negócio desses, né? Que ninguém siga essa sugestão estúpida do Deltan Dallagnol. Valeu, Orengo. Até!